dia a todos os nossos ouvintes e a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Estamos aqui ao vivo com o Giro Educação, né? Hoje vamos falar sobre síndromes e psicologia. Bom dia, Andressa, bom dia, Mirella, bom dia, nossa convidada Carolina, psicóloga, nossa amiga e nosso xodó, que veio, assim, nos esclarecer assuntos que são do nosso interesse e de toda a população. Carolina, síndromes e psicologia, né? Eu gostaria de começar com você, hoje, você se apresentando, né? Quem é a Carolina? Qual a sua trajetória até chegar no livro que você lançou, que é esse aqui, né? Síndromes e psicologia, atuação, prática e pesquisa. Qual foi a sua trajetória até chegar na construção desse livro? Bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com vocês, meninas. É muito importante. Então, eu sou a Carolina, a maioria das pessoas me conhecem como Carol. Para chegar no livro, eu me formei no curso de formação para professores lá no Instituto, e foi lá que me despertou um grande interesse de ser psicóloga. Além da prática, né, na educação, eu ia percebendo que algumas coisas iam me chamando muita atenção, e a partir do meu segundo ano de magistério, trabalhando, eu comecei na psicologia. E lá no curso, né, de psicologia, tinha uma professora, que até com quem nós fizemos o livro, que é a Mafalda, que tinha alguns projetos de extensão com algumas pessoas com deficiência no Educandário Carlos Chagas, um antigo leprosário lá em Juiz de Fora, e que nós poderíamos fazer um trabalho voluntário ao longo do ano de atendimento individual. E aí eu não perdi tempo, eu gostava muito de fazer coisas extras, que eu sempre tinha a ideia de que eu ia aprender muito mais se eu fizesse tudo que eu pudesse por fora do que a faculdade já me dava oportunidade. E aí nós começamos lá com esse estágio, e foi a partir dessa imersão na prática, no campo clínico, que surgiu a necessidade de nós termos um apoio teórico para que nós pudéssemos compreender as síndromes, porque também na psicologia não é fácil nós encontrarmos um material assim. E aí a ideia surgiu exatamente disso. Com o grupo, vamos criar um material que seja próximo, que seja possível, que pais, que educadores, que psicólogos possam ler e possam compreender. Voltando um pouquinho à questão do Instituto de Educação, que é uma instituição de referência no ensino aqui em Três Rios, né? Eu fui aluna de lá, ainda não era instituto, era centro interescolar. Então, eu terminei o magistério lá no Moacir Padilha e fui fazer educação geral lá no, hoje, então, Instituto. Mas a Andressa foi aluna do Instituto. Sim, me formei em 2013. Né? E, assim, o curso de formação de professores, ele é um curso que desperta as pessoas para muitas questões. Não só a formação do conhecimento, mas também para a formação humana, para a sensibilidade, né? Para a questão social, para a preocupação com o outro. Enfim, o curso de formação de professores, ele vai desencadear uma série de outras coisas, né? E também vai despertar para uma série de outras profissões. Tem muita gente boa, tem muita gente, assim, que está despontando, que está brilhando na sociedade mesmo, que são ex-alunos do Instituto. Sim, né? Sem dúvida. Eu acho que, assim, é muito importante que a população conheça o tesouro que nós temos na nossa cidade. Porque na minha formação, na psicologia, em algumas coisas eu só conseguia caminhar por conta do que eu aprendi no Instituto. Então, isso fez muita diferença na minha formação como psicóloga. Então, se eu não tivesse passado pelo Instituto, talvez hoje eu não estaria aqui e talvez eu não tinha trilhado o caminho que eu tenho. Então, eu sou muito grata ao Instituto de Educação, aos professores que lá estavam e a ser professora. Isso é algo que eu guardo com muito carinho no meu coração e que dentro da psicologia tem alguns vieses que dá para a gente estar mesclando, né, a psicologia com a educação. Eu gosto muito dessas partes também. Então, é algo que eu guardo com muito carinho no meu coração e com muita gratidão. Eu quero até aproveitar uma questão aí da sua fala, que é a questão de ser professora, que muitas pessoas
têm vergonha de ser professores, Sim, não querem ser professores, né? E nós não. Nós amamos o que nós fazemos, sem né? dúvidas. Nós gostamos do que nós fazemos. E agora, voltando, o que que vai caracterizar mesmo, né? Você já me respondeu a sua trajetória, você já me respondeu sobre como que despertou fazer esse livro. E o que que caracteriza uma síndrome? Olha, para que todos nós possamos entender, é sempre um conjunto de sinais e de sintomas que vão nos despertar para vermos algo diferente no desenvolvimento, por exemplo, de uma criança. Porque o ideal para que nós possamos perceber, e aonde acontece, é quando a gente tem um filho, tem um sobrinho, tem um aluno pequenininho na educação infantil ou no início do ensino fundamental, e nós começamos a observar coisas que são diferentes, são sinais, são sintomas de que tem algo diferente, que escapa ao que nós dizemos a normalidade. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é exatamente aquilo que quando a gente olha, a gente vê que alguma coisa destoa. Então é exatamente aquilo que destoa que vai caracterizar uma síndrome. É uma peculiaridade. Sim, algo diferente. Por exemplo, nós vamos caracterizar assim. Você tem um aluno ou você tem um filho que ainda muito pequenininho começa a ter um choro diferente. O choro dele desde os primeiros dias é muito peculiar. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Então, essa já é uma característica de sinais e sintomas. Quando você começa a investigar esse choro, o choro é uma das coisas que caracterizam a síndrome de cria do chá. Quando você começa com um bebê a partir dos 6 meses para frente, que você começa a perceber que esse bebê não faz contato visual, que esse bebê utiliza a sua mão para fazer contato com outros objetos. Por exemplo, para quem nos acompanha na rede social, quando a gente tem um bebê, esse bebê vai pegar a caneta. Ele pega a canetinha sozinha. E a gente começa a observar que esse bebê tem a necessidade de pegar a mão do cuidador para pegar o objeto para pegar para ele. E se ele vai brincar com o carrinho, ele não pega o carrinho e brinca, ele pega a mão do cuidador e ele mesmo brinca com a mão do cuidador. São algumas coisas que podem nos disparar, assim, epa, tem alguma coisa diferente. Esse bebê não olha, esse bebê chora diferente, são coisas diferentes. Por exemplo, o choro seria a síndrome de cria do chá. Esse bebê que não faz um contato visual, esse bebê que precisa do outro para que faça os movimentos por ele, nós já poderíamos nos despertar para uma possibilidade de autismo. E hoje é muito, acho que feliz, eu posso dizer a palavra, existem alguns protocolos que se você fizer intervenção com um bebê ainda muito pequeno, algumas possibilidades de avanço nós temos para a caracterização do autismo. Nós já conseguimos intervir no bebê para que ele não chegue a um diagnóstico de autismo, ou para que ele consiga estar de uma maneira mais viável. Você fez assim para mim, como é possível? Sim, na França, os postos de saúde e o SUS já trabalham com esse protocolo de intervenção precoce. Então, já lá, e tem uma professora que veio, e tem uma cidade no Brasil que já está aplicando esse protocolo. Não sei dizer qual cidade, mas eu consigo depois passar para o pessoal para deixar na rede social. A rede pública de saúde da França já está fazendo isso. Já faz. E aí, então, vamos aqui entender, né, o seu livro, as síndromes que vocês trazem nesse livro, e passo para a Andressa, então. Então, Carol, bom dia para Bom você, para os dia. colegas da mesa, você que está nos assistindo e nos ouvindo aí também. E a gente vai estar abordando aqui, de um modo geral, algumas das diversas síndromes, né? Sim. E nesse livro aqui, pode mostrar rapidinho? Pode, Aqui, ó. fica à vontade. No livro que você escreveu, você aborda algumas dessas síndromes, né? Sim. E você poderia explicar
é um pouco sobre cada uma delas dialogando com a educação para gente? Claro, Teria como iniciar com a Cri do Chá? teria. Porque eu nunca ouvi falar dessa e é Claro. muito interessante. Eu vou pedir ajuda aqui ao livro dos universitários para me acompanhar junto com vocês. Uhum. Porque eu falei com as meninas e eu divido as dificuldades. Às vezes a gente estuda, mas a gente não dá para carregar tanta coisa. E as síndromes têm peculiaridades. Algumas são genéticas, outras têm um déficit no desenvolvimento. Então, eu vou pedir ajuda aos universitários lá do livro para a gente poder acompanhar junto. Então, a síndrome de Cri du Chat tem até no livro, né? Esse capítulo está escrito: alô, você me escuta? Parece um miado, né? Então, o que vai despontar para que nós possamos perceber a síndrome de Cri du Chat é realmente o choro do bebê. O choro do bebê, desde pequenininho, vai ser como um miado de gato. Vai ser difícil separar o miado de gato do choro do neném. É exatamente a síndrome de Cri du Chat, ela é caracterizada por isso. E ela foi descrita na França em 1600, né? É uma síndrome genética com uma anomalia cromossômica rara. Mas muito mais do que isso, eu acho importante nós dizermos que é o choro do bebê, né, que vai mostrar essa diferença, e que o diagnóstico clínico vai ser definido pelas características e um exame citogenético da criança. E o que vai acontecer? Essa criança vai ter além do miado de gato, ela pode ter um atraso no desenvolvimento. Então, você vai perceber que até a vida adulta, essa pessoa vai permanecer com uma voz diferente. Ela é um pouco rara. Eu só conheci uma pessoa a quem eu pude atender. Eu posso dizer isso porque a gente foi autorizada através do livro e a voz vai ser realmente diferente. Você só vai perceber uma voz mais parecida com a nossa quando a pessoa chora, quando a pessoa ri, que aí quando ri volta a voz normal. Ela ri, aí quando ela ri, se for um homem, você percebe a tonalidade da voz que muda. E o baixo peso também, né? Sim. As crianças nascem com um baixo peso, porque eu já li seu livro todo. Ah, é? Já, ai, que todo. bom. Então você me ajuda no que eu esquecer de importante. Não. Que eu tô aqui virando, falando o que mais tem Não, de é porque eu fui importante. lendo e fui imaginando, porque tem muita coisa que não faz parte do meu cotidiano. Sim. E que foi me instigando a ler cada vez mais, Uhum. né? E eu acho que todas as pessoas que pegarem o livro, né, para fazerem um estudo, Uhum. vão ter esse mesmo sentimento que eu tive. Eu quero aprender mais sobre isso. Né? E é importante, assim, na síndrome de Cri du Chat e também em outras, nós vamos perceber que a partir do momento que essa pessoa ou essa criança é diagnosticada, o que é peculiar é o choro. Mas ela também vai ter avanços como qualquer outra pessoa. Eu acho isso muito importante de dizer, porque às vezes você que nos acompanha pode ter alguém na sua família que tem alguma síndrome, alguma deficiência. Isso é muito importante de nós dizermos, porque por mais que tenha uma limitação genética, física, cognitiva no desenvolvimento, nós vamos perceber que essa pessoa avança. E que qualquer avanço que essa pessoa faça é um avanço muito significativo. E nós, professores, podemos potencializar esses avanços, Sem né? dúvidas. Sem dúvidas. Nossa, realmente, essa Cri du Chat eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia. E sobre a síndrome Savant? Então, a síndrome de Savant é um transtorno psíquico no qual o indivíduo vai apresentar duas características primordiais: de grande habilidade intelectual associada a um déficit de inteligência. O que vai acontecer? Não entendi também, não. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Nós vamos perceber uma inteligência e um déficit. A maioria das vezes, nós vamos caracterizar os savants como prodigiosos e não prodigiosos.
vocês vão poder acompanhar até na leitura do livro. Os prodigiosos, na maioria das vezes, eles têm um talento raro para desenho. Eles conseguem, eu costumo dizer que é quase uma impressora, de tão lindo que são os desenhos deles. Então, eles desenham de maneira muito prodigiosa. Então, eles copiam com detalhes e com riquezas que só você vendo um desenho deles, porque é lindo, é de tirar o fôlego. E tem os não prodigiosos, que desenham também, mas não tão prodigiosamente quanto os prodigiosos. Falei difícil, né? Não, Deu para entender. Vão desenhar, mas não de maneira tão prodigiosa. E a gente vai perceber que esse déficit na inteligência é porque algumas vezes eles podem não chegar a escrever. Eles podem, talvez, não compreenderem as letras para lerem as palavras, mas eles compreendem que aquele é o N, aquele é o O, aquele é o S, aquele é o A. Então, eles copiam as leituras que eles fazem de alguns lugares, mas eles não conseguem ler. Eles são copistas. Copistas perfeitos, mas às vezes eles não leem. Às vezes nós vamos perceber que em algumas... Quando nós vamos trabalhar, por exemplo, cores, às vezes eles apresentam uma grande facilidade, por eles terem essa queda para os desenhos. Eu já tive um aluno assim. É. Logo quando eu comecei a trabalhar com 22 anos, peguei uma turma de 4º ano de ensino fundamental e eu tive um aluno que era um excelente copista. Ele não conseguia ler, né? E se eu tivesse esse livro na época, nas minhas mãos, ele teria me ajudado muito. Porque por vezes a gente joga a culpa no aluno, ou por vezes a gente carrega a culpa, ele não está lendo porque eu não sei alfabetizá-lo, ou ele não está lendo porque ele tem algo terrível. Não, eu poderia ter aproveitado mais as habilidades que ele veio me apresentar. Eu acho que... Nossa, eu precisava ter esse livro lá atrás. E eu acho que, assim, para todos os educadores que nos acompanham e para vocês, não carreguem essa... Porque eu percebo o quanto é doloroso para um professor se deparar com um aluno e muitas das vezes eles não conseguirem alcançar com esse aluno uma leitura, uma escrita. Então, assim, comemore com este aluno as conquistas que ele tem. Às vezes ele não vai ler, às vezes ele não vai escrever, mas às vezes ele vai ter uma memória impressionante. Sim. Às vezes ele vai conseguir contar histórias como ninguém. Às vezes ele vai ser um excelente artesão. E não significa que não conseguir ler dentro dessa síndrome, ele não vai ser alguém na vida. Ele já é alguém na vida Com desde certeza. que ele nasceu. E ele vai conseguir, sim, levantar recursos econômicos para sobreviver se a gente tiver conhecimento e conseguir conduzir essa questão de forma que ele seja independente, de que ele ganhe confiança, de que ele ganhe mercado, de que ele interaja nessa sociedade capitalista que nós vivemos. Porque nós que somos professores e somos mães também, nós nos preocupamos muito com o futuro dos nossos alunos e dos nossos filhos. Sem dúvida. Será que vai conseguir se sustentar? Vai. Se tiver alguém o apoiando, porque é muito importante nós percebermos que eles são muito talentosos. Então, pode existir maldade por trás disso, de querer, às vezes, ganhar sobre isso. Então, nós vamos perceber que eles, com esse rigoroso, né, déficit, às vezes eles vão ter dificuldade de interagir na linguagem, na escrita, na leitura. Às vezes, eles não vão saber expressar suas necessidades e estabelecer essa relação. Mas se tiver um outro a quem possa o apoiar, essa pessoa pode ser um artista, sem dúvida, impressionante, para que tenha o outro que diga, né? É preciso que a gente venda, é dessa maneira, é daquele, vamos produzir nessa parte, através do interesse. Mas, sem dúvida nenhuma, qualquer ser humano já é alguém. E ele é capaz, sim, de viver e de viver na melhor condição que é possível para ele, dentro das suas possibilidades. Vamos ter que acelerar um pouquinho. Vamos lá, que a gente tem muita coisa para ver ainda. E sobre a síndrome de Down, que apesar de ser muito recorrente na nossa sociedade, né, sempre existem algumas coisas que nós podemos aprender mais.
Sim, às vezes nós vamos perceber que a síndrome de Down ela vai ter aquele cromossomo, né? A MASE vai ter uma possibilidade de caracterizá-la de duas diferentes maneiras. É uma síndrome que nós conhecemos. Uma coisa muito interessante de dizer que eu aprendi na faculdade é que às vezes a gente acha que não é comum a síndrome de Down em pessoas negras. Isso é errado, isso não existe. A síndrome de Down, ela acontece em todas as raças, de maneira comum. O que acontece é que talvez a gente não tenha acesso às pessoas que têm síndrome de Down e que às vezes são negras, mas ela vai acontecer de maneira igual a todos eles. E uma coisa assim, muito importante de nós dizermos na síndrome de Down é que é possível a pessoa alcançar possibilidades de leitura, de escrita, profissionais, e que às vezes a gente pode achar que ela não consegue. Nós vamos perceber que ela vai ter uma possibilidade de, como se fosse de maturação. O que eu quero dizer com isso? Ela vai aprender, mas ela talvez leve mais tempo que os outros, e ela tem a limitação. Por exemplo, nós, acho na Argentina, não vou me recordar, mas já tem a primeira professora com síndrome de Down. Sim. Nós temos a primeira professora com síndrome de Down, nós temos a primeira estilista com síndrome de Down, nós temos no Brasil artistas com síndrome de Down, daquele filme lindo deles, né? Nós temos algumas pessoas que são atletas, então é possível viver com a síndrome de Down sem a limitação que anteriormente ia existir, né? De que essa pessoa é mongoloide. Há um tempo atrás nós tínhamos essa ideia de que a pessoa com síndrome de Down é mongoloide. Isso não existe. Então, essa pessoa vai poder viver e vai estar de maneira plena. Eu, por exemplo, aprendi muitas coisas. Às vezes a gente acha que não aprende, mas eu acho que a gente aprende mais com eles do que a gente ensinar alguma coisa. Inclusive, na nossa cidade, tem pessoas com síndrome de Down trabalhando. Sim, existem pessoas que trabalham muito bem. Sim. Nós vemos na loja pessoas que estão aí atletas e eles vão sempre vivendo e sobrevivendo e de maneira independente. Aqui em Teresina eu já encontrei com uns 3 ou 4 trabalhando direitinho, como qualquer um outro. E sobre a síndrome de Rett? Vamos lá. Estou aqui com o livro para nós acompanharmos, que é muitas síndromes, viu? Essa manifestação é de caráter progressivo. Ela evolui por 4 períodos, a saber, estagnação precoce, rapidamente destrutiva e pseudoestacionária, e a deteriorização. O que vai acontecer? Algumas das vezes ela tem o período de desenvolvimento e ela começa a ter essa desaceleração do crescimento. Você acompanha o bebê e aí ela vai, algum momento ele para, é como se ele não evoluísse mais. Microfone. Fisicamente, gente, eu estou esquecendo o microfone. Como se nós percebêssemos isso desta maneira, tá? Deixa eu buscar um pedacinho que eu separei aqui. Então, na síndrome de Rett, ela vai se associar a um retardo mental grave ou profundo, e ela é acompanhada frequentemente por crises de epilepsia e características como dificuldade de mastigar corretamente, uma salivação excessiva e uma protusão da língua, com esse problema de alimentação e de digestão e a falta de controle esfincteriano. Ela vai ter dificuldade para se alimentar e para controlar as fezes e a urina. Então, essa síndrome, a maior dificuldade em que os pais e os cuidadores vão encontrar é de controle dessa epilepsia, porque às vezes pode ser de difícil controle, sabe? Aquela epilepsia refratária, de difícil controle, que a gente precisa ir consecutivamente ao psiquiatra para que encontre-se uma medicação para que diminua a quantidade, né, da epilepsia, porque é comum que às vezes uma criança tenha mais de 3 ataques epiléticos no dia. Existem uns que têm muito mais. Então, essa é
é a luta, é a maior luta que vai se existir. A próxima agora tem um nome um pouco difícil. Guillain-Barré. Tá, Guillain-Barré? Vamos lá. Então, até no livro é muito bonito perceber que nós temos uma história de uma mãe que conta a vivência dela, né, com essa síndrome. Então, nessa síndrome, o sistema imunológico começa a atacar os próprios nervos, danificando-os gravemente. Os nervos afetados não podem transmitir os sinais que vêm do sistema nervoso central com eficiência, o que gera, de acordo com os dados da Agência Brasil, a perda de habilidade de grupos musculares de responderem aos comandos cerebrais. Então, nós vamos perceber que essa síndrome tem graus de manifestação, desde leve fraqueza muscular em alguns pacientes, ao quadro raro de paralisia total dos membros. Então, nós vamos perceber que é mais ou menos, para nós podermos explicar, o nosso corpo é muito inteligente. Então, sai lá do nosso cérebro alguns comandos dos nervos. É como se esse comando não funcionasse. É como se isso não funcionasse e causasse essa paralisia, desde quando a gente fica mais fraco até não conseguir mesmo e ter a paralisia total. Isso nós vamos perceber as manifestações desde a infância. E agora, a síndrome X frágil. Vamos lá. São muitas síndromes, né? Então, eu vou aqui ainda pedir ajuda. Vou ler um pedacinho. É uma condição de bases genéticas devido à expansão progressiva e metilação. E essa parte aqui está difícil de nós entendermos. Deixa eu buscar algo aqui que faça com que nós possamos compreender melhor. Me perdoem o tempo que eu estou levando. É um aumento do tamanho de uma região que contém uma repetição, né? Então, nós vamos perceber que nessa nós vamos poder ter um transtorno de linguagem, como uma fala rápida, repetitiva, nos pacientes pós-puberais e um atraso na dificuldade da fala nos pacientes pré-puberais. Então, essa linguagem, o que é pré-puberais, né? Antes da puberdade e depois da puberdade. Essa diferença na linguagem nós vamos perceber. Uma outra coisa também que nós vamos, que eu acho interessante nós dizermos, que são as características físicas. Elas, embora não encontradas em todos os doentes, incluem os pavilhões auriculares largos, essa orelha larga e é proeminente, muitas vezes com inserção na faixa, uma face muito longa, com a redução da distância, uma fronte muito larga, uma testa, uma sobrancelha muito proeminente, e um palato alto e arqueado, o céu da boca, né? O palato mais arqueado, uma macrocefalia. E aí tem algumas características que até no nosso livro a gente vai perceber de que maneira. São algumas características que às vezes é difícil de nós dizermos, porque são características médicas e genéticas. Então, são termos técnicos que nós precisamos usar para caracterizá-los. Mas é importante que possamos compreender que as pessoas com a síndrome de X frágil, né? Não é aí que nós estamos? Sim. Nós precisamos, ela e todas as outras, ter um acompanhamento contínuo dessa criança para que possa entender as limitações e os possíveis obstáculos que essa criança vai enfrentar. Porque quando a gente consegue compreender o que essa criança tem ainda na infância, nós conseguimos perceber e não consigo agora pensar numa palavra melhor, mas a gente já sabe o que é esperado para frente através dessa síndrome. Então, você já vai se preparando, cuidando do que é necessário. É genético? Ixi, você me pegou aqui, eu vou ler aqui, ó.
É uma forma hereditária ligada a um gene. O gene X é uma condição de bases genéticas. Eu também às vezes esqueço, porque é muitos dados, mas Com então certeza. devido à expansão progressiva e metilação subsequente da repetição trinucleotídeo de base CGG. Ela vai ter uma repetição, então ela é de base genética. Uau! Realmente são muitas síndromes, São. cada uma com muitas especificidades. Eu tô até com medo de falar alguma coisa errada, porque eu tô até Não, acompanhando. Eu costumo sempre falar, né, nas turmas que eu vou, ou com os círculos de conversa que eu frequento, que ninguém se programa para ter um filho com algum tipo de síndrome, né? Mas quando a gente vê o nosso filho, a gente vai estudar para poder atendê-lo da melhor forma Com possível. certeza. E assim também é a educação. A gente talvez não esteja preparada para atuar numa sala de aula que a gente vá encontrar tantas questões, tantas Pois é. síndromes. Mas nós vamos, como uma mãe mesmo, não fazendo aquela questão de que o magistério é maternal, não é isso. Mas a gente vai se fazendo no caminho. E a gente vai estudando nesse Sim. caminho e tentando fazer o melhor nesse caminho. Eu acho assim, você dizendo, né, sobre não estar preparado. Eu acho que muitas vezes todo pai e toda mãe, qualquer limitação que chega a um filho, é difícil de você certeza. acolher. Então, para todos os que nos acompanham, é possível caminhar, né? É preciso que nós possamos trabalhar, né, esse lugar de idealização que a gente espera o outro, que espera um aluno, que espera um filho, que espera um paciente. Muitas das vezes a gente idealiza como perfeito. E, na verdade, o que é esse perfeito? Todos nós temos a limitação, mas todos nós também temos essa potencialidade. Sim. Então, é importante perceber isso. Preparado, nós nunca estamos. Nós podemos perceber que, às vezes, diante de algo novo, a gente fica um pouco receoso, ansioso, até como eu hoje para vir aqui. Eu fico assim, mas isso é normal, É isso comum, faz né, do parte ser humano. de nós. Então, é acolher isso que a Leandra disse, é se preparar. Nós precisamos sim, enquanto pais, enquanto profissionais, nos preparar e estudar para isso que está chegando para nós. Exatamente. Tem mais algumas, né? A síndrome de Asperger e autismo. Eu fazia eu me confundia. Será que o autismo agora se tornou Asperger, tem outro nome? Ou como que está isso? E aí eu queria que você diferenciasse essas duas para a gente. Tá. O que nós vamos perceber é que as pessoas que antes eram diagnosticadas com Asperger, talvez hoje elas possam ser diagnosticadas com autismo. O que vai mudar é a nomenclatura do DSM. Nós vamos perceber que as bases de diagnóstico chegam dos Estados Unidos para nós. E de acordo com que isso vai avançando, nós temos alguns avanços também na classificação diagnóstica. E cada um vai ter um grupo de classificação. Por exemplo, quando nós pensamos aqui em Asperger, eu queria até buscar aqui para nós, dentro de uma classificação, o primeiro ponto semelhante é que estão dentro de uma classificação tendo em vista como transtornos invasivos de desenvolvimento. Então, nós vamos compreender que o desenvolvimento ele vai ser algo que precisa ser ponderado em ambos os dois, o Asperger e o autismo. Apesar de suas variantes sintomatológicas, de todos os sintomas, todas as características e o nível de comprometimento, dentro desse grupo, eles são agrupados dessa maneira por apresentar uma pausa no processo de socialização e, consequentemente, um hiato, né? Uma diferença, um lugar na evolução do aperfeiçoamento social, cognitivo e da comunicação. O Asperger ele vai ser caracterizado
muito mais por apresentar uma notável pobreza na comunicação não verbal, que envolvia tanto gestos como o tom afetivo da voz, uma empatia pobre e uma tendência à intelectualização das emoções, uma inclinação a ter uma fala prolixa em monólogo e às vezes um pouco incoerente, uma linguagem tendendo ao formalismo, tipo como pequenos professores. Eles vão aí, interesses em ocupações totalmente o foco de atenção, envolvendo tópicos não usuais, que denominavam uma conversão e uma incoordenação motora. E aí, eu quero dividir com vocês algo aqui. No diagnóstico, então, do espectro autistas, as características clínicas individuais são registradas por meio do uso de especificadores com ou sem comprometimento intelectual concomitante, pode ou não ter, né? Com ou sem comprometimento da linguagem e associada a uma condição médica ou genética conhecida ou um fator emocional, com esses especificadores que descrevem os sintomas autistas, idade de primeira preocupação, com ou sem perda de estabilidades e sua gravidade. Acho que o que nós podemos pensar é que algumas vezes as pessoas que têm Asperger, elas vão ter essa curiosidade a certo assunto e eles vão mesmo dominar, assim como nós também podemos perceber nos autistas. Tem até uma série na Netflix, Atypical, isso, que é muito curioso, nós percebemos como eles às vezes vão estar desenvolvendo curiosidades para determinado assunto. Só que aqui em Asperger, eles vão dominar de uma maneira diferente, como se fossem mesmo professores daquele Especialistas. assunto. Extremamente especialistas naquele assunto. Lá no Atípico, ele gosta de pinguim, então ele fala muito de pinguim. Nós iríamos perceber que talvez uma pessoa que tivesse o Asperger, ela ia dominar de uma maneira que ia trazer características diferentes. Mas elas realmente, Leandra, são características próprias e são complexas. Falei certo? Complexas. Isso, exatamente. Eu estou procurando aqui para ver se eu acho outra. Aqui, ó. Um ponto relevante do diagnóstico é a falta de empatia, a interação inapropriada, ingênua ou unilateral, pouca ou nenhuma estabilidade de estabelecer amizade, uma linguagem pendante ou repetitiva, uma comunicação não verbal, fixações e movimentos desajeitados, pouco coordenados e de uma postura estranha, principalmente na parte social de interação, nós vamos perceber que isso vai estar soando como algo que nós possamos perceber como diferente na comunicação e na socialização, tanto das pessoas com o espectro autista quanto das pessoas com Asperger. Isso vai estar comprometido, sabe? Tanto a socialização quanto esta linguagem. Nossa. Vamos passar para a próxima. E o que você teria a nos dizer sobre a síndrome de West? Vamos lá que eu estou acompanhando aqui com vocês. Ela foi relatada, né, em 1800, então é a síndrome... Carol, fala um pouco mais alto. Tá. Na síndrome de West, nós vamos perceber que ela foi conhecida em 1841, então ela é uma síndrome mais recente, não é uma síndrome que, como as outras, nós podemos perceber que foi descoberta em 1600. Nós vamos perceber que teve contribuição de muitos médicos, então ela não é uma síndrome que foi conhecida por um único médico, ela vai ser conhecida, né, como uma etiologia de espasmos
infantis, quando a gente não consegue estar controlando o nosso corpo e a gente tem espasmos. É o que a gente faz de movimentos que são mais involuntários e que não são controlados. Nós chamamos de espasmos infantis, que vão estar associados a diferentes fatores. Eles podem ser genéticos, teratogênicos, perinatais, pós-natais e alguns fatores adquiridos. Diversas teorias para o desenvolvimento dos espasmos infantis, elas têm sido pesquisadas, incluindo autoimune, disfunção cerebral e microdisplasia cortical. São sempre algumas características que vão ser da interação do nosso cérebro para o comando do nosso corpo. Então, ela vai ser caracterizada principalmente quanto a esses espasmos. E elas vão ter, né, essas 3 maneiras de serem caracterizadas: sintomas, criptogenéticas e idiopáticas. São algumas circunstâncias que nós vamos caracterizar como médicas. Da onde que vem esse espasmo? De que maneira elas vão ser caracterizadas? E essas 3 maneiras é primordial para que se tenha o diagnóstico de uma pessoa com essa síndrome. Então, isso vai ser levado em conta na parte médica, né? Para que você possa compreender a etiologia dessa síndrome. Vamos pular para a próxima? Vamos, por causa do vamos. tempo. Tá. E a ICARD? Isso é uma manifestação neurológica, ela é grave. Na maioria dos casos, ela vai afetar meninas, não muito em meninos. Ela vai acontecer, na maioria das vezes, nas meninas. É caracterizada por uma tríade. São 3 coisas primordiais para o diagnóstico diferencial, né? É a manifestação das crises epiléticas, que iniciam ainda nos primeiros meses e podem ser de difícil controle. Então, a aicardia mais nas meninas vão ter sempre, né, essas epilepsias de difícil controle. Então, nós vamos perceber que não vai ser só uma durante o dia, vão ser muito mais, né? As 3 características que vão ser primordiais para o diagnóstico do ICARD: ser menina, né? Vai ter o atraso, a atrofia do corpo caloso cerebral, vai ter esse atraso, vai ter muito espasmo infantil e a coriorretinopatia, que é um diagnóstico mais feito com o oftalmo. A gente vai perceber que ela vai ter essa necessidade de um diagnóstico preciso, também com o acompanhamento médico de um oftalmo. Eu acho que essas são as 3 características do ICARD. E a de Turner? Vamos lá. Desculpa. Apesar de ter uma leve discordância, então, os pesquisadores, quanto à incidência da condição, ela vai ser uma relação de 1 milhão e pouco do sexo feminino. Ela também é mais característica. É mais no sexo feminino, em virtude de ser uma síndrome que afeta um dos cromossomos, que é o cromossomo que nos caracteriza. E pode ser de forma completa ou parcial. Vai ter uma ausência total ou parcial desse cromossomo X, tendo cerca da metade das crianças essa condição. As respostas podem apresentar anomalias estruturais desse cromossomo ou a duplicação. Essas alterações Não, pode continuar. Essas alterações vão estar sempre trazendo alguns prejuízos, e eu queria dizer aqui, deixa eu estar, isso aqui. Vão ter alguns sinais disfórmicos, como pescoço curto ou alongado, um tórax largo e como se fosse um escudo, baixa implantação dos cabelos na nuca, as orelhas proeminentes e uma implantação baixa.
nós vamos perceber que elas também podem ter problemas cardiovasculares, renais, deficiência auditiva, hipertensão, doenças tireoidianas, osteoporose, obesidade, entre outras. Então, é uma síndrome que, além de todas as circunstâncias que vão vir com ela, podem gerar outras características que nós poderíamos chamar de comorbidade. Ela não vem só com aquelas circunstâncias, mas podem afetar outras também. Carol, para aproveitar sua presença aqui, né? Fala para a gente rapidinho, Klinefelter. Ixi, Só o que você já viu sobre Klinefelter, porque as pessoas vão ter que realmente ler o seu livro, né? Vamos lá. A Klinefelter também é uma síndrome que é mais nova e é uma patologia cujo diagnóstico se faz frequentemente na idade adulta e muitas vezes na sequência de causas de infertilidade. Então, ela já não vai ser mais uma síndrome que a gente vai perceber lá na infância. É a idade adulta, a partir de um caso de infertilidade, vão ter alguns estudos e aí a gente acaba observando numa consulta com um urologista, com regularidade, né, esse contexto. E aí eu acho que é isso que a gente poderia dizer de mais específico da síndrome de Klinefelter. E aí o seu estágio lá, que gerou todo esse livro... Gente, nós fizemos todas as síndromes. Quase todas, fizemos todas as síndromes, apresentamos Passei o livro, na prova, né? Gente, consegui dizer. Mas o seu estágio lá, do que você tirou? Todas aquelas crianças, as diferentes síndromes que você presenciou, os diferentes relatos que tem aqui no livro, né? Os diferentes diagnósticos, né? Todas essas questões ligadas especificamente à educação. O que você tirou disso tudo? Que muitas das vezes nós vamos com a ideia de que nós vamos os ensinar alguma coisa, mas a lição de vida quem passa são eles. Então, que nós possamos contribuir até onde nos é possível, ensinando aqui ou ali, mas a lição de vida quem nos traz é ele. É uma leveza, é uma possibilidade de encanto com as mais simples coisas, é uma possibilidade de se aprender no tempo deles de uma maneira assim incrível, sabe? E conquistar. A conquista para eles tem um valor muito grande. Virar uma página de um livro, conseguir tocar uma música acompanhando o ritmo em alguma superfície, essas são as melhores coisas que a gente pode tirar e que eles têm possibilidade. Nós não podemos limitar nenhum ser humano. Ele tem uma potência enorme e cabe a nós acreditar, porque só consegue ver a potência de outro ser humano aquele que acredita que ele é capaz. Porque se nós chegarmos lá achando, não vai conseguir, né? Nem entender qual que é a letrinha N e nem vai conseguir saber qual é a emoção que ele sente quando está feliz. E aí vai ser bem difícil, mas se você acreditar naquele ser humano e na potência dele, ele é capaz de seguir e de caminhar. Independente de síndromes, né? A gente precisa acreditar na potência do outro e na própria potência, né? Então, isso que você falou vai ficar marcado em mim, que é a questão de ir para ensinar, mas aprender muito mais com eles, né? Aprender muito mais com o outro. O outro tem muita coisa para nos modificar. E a gente tem que estar aberto a essas possibilidades de mudança, de educação, né? Essas possibilidades de crescimento, seja com qualquer outro, né? Porque todos são importantes, todos têm potência e todos vão nos agregar grandes valores. Nós precisamos estar abertos às mudanças, estar abertos ao crescimento, né? Então, vamos para a nossa agenda. A psicóloga Carolina Gonçalves Rodrigues da Silva, essa que vos falou hoje, uma das autoras do livro Síndromes e Psicologia, ela está atendendo na Clínica Ster, na Rua Valmir Peçanha, 123, Centro. Telefone de contato 988190542.
E o Colégio Santa Clara já está com as matrículas abertas, e agora com uma novidade. O ensino fundamental do 6º ao 9º ano, matutino e vespertino. E o ensino médio com o horário de entrada às 8 da manhã. E o Centro de Estudos de Levi, um projeto de educação integrada contando com reforço escolar, curso pré-vestibular, inglês kids, atendimento com psicólogo, nutricionista, psicopedagogo, fonoaudiólogo e polo de educação da Faculdade São Luís e Unilins, polo de graduação e pós-graduação. Contato 24 2254 2545. E a Univerdes está com as inscrições abertas para o vestibular 2020.1, através do site www.univerdes.net. Provas dia 23 de novembro de 2019. Horário 2 horas. Observação. Quem desejar realizar o vestibular de medicina para a sede Matipó pode fazer a prova aqui em Três Rios. E divulgar o nosso Instagram e o nosso Facebook, que é @gireeducação. E agora nós estamos também no YouTube. Se inscreva lá no canal. Né? E aí, nós queremos agradecer os ouvintes que estiveram acompanhando ao vivo conosco, né? Que foi o Wilsinho da Sinuca, Rodrigo Costa, Glória Crochê, Messias Cruz, Aide Silva de Almeida, Alexandre Mauro, Cláudio Carvalho, Neuza Maria Massi, Reginara Cardoso e o Marco Antônio. Muito obrigada a todos vocês. E sexta-feira que vem estaremos aqui no Giro Educação com mais um tema relevante para o nosso crescimento e para toda a população. Muito obrigada a todos. Até.